Olá pessoal, como prometido, hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre direito civil e especificamente, sobre o nosso Código Civil. Lembrem que essa aula ela é voltada para a ideia de preparação total para um cargo de analista jurídico de TJ, mas essa parte inicial, a parte geral do Código Civil, ela cai com uma frequência bem razoável toda vez que é concurso de tribunais, aí seja Tribunal Regional do Trabalho, Eleitoral, sempre costuma cair, principalmente a parte que fala das pessoas, que é a parte que a gente vai tratar hoje, não toda, a gente vai falar só do artigo 10º, mas essa aula é muito útil para muita gente. E estou testando um ajustezinho, botei uma musiquinha de fundo, vocês me avisem depois se está turvando, se vocês gostaram, se vocês têm sugestão. Estou testando isso que realmente eu não sei fazer. Para você ter ideia, fiquei tão aposentado do meu OBS Studio que estava tudo errado nas configurações, perdi um tempão reajustando. Mas bem, vamos parar de falar disso e vamos falar de direito, que é para isso que vocês estão aqui, certo? Antes da gente entrar nos artigos propriamente dito, é interessante que a gente tenha uma visão do macro, uma visão do todo do nosso Código Civil. Ele é dividido em títulos, em livros, O primeiro livro, que é o que a gente vai tratar, é das pessoas, mas é interessante que a gente perceba que o Código Civil, inclusive eu já tinha começado esse vídeo, segunda tentativa, esqueci de apagar de novo, ele se divide em duas partes, PG, parte geral, isso daqui é CC, pode não parecer, mas significa Código Civil, e a parte especial, certo? Deixa eu pegar minha colinha aqui para não esqueceres de nada. E aí a primeira parte é que a gente vai começar a tratar outra, é o livro das pessoas. Sabia que na vida real isso daí também acontece, meio de ficar parecendo um P? Das pessoas. Como o pessoal faz tão bonito mesa, das pessoas. O seguinte é o dos bens. A gente também vai tratar dessa parte em breve. A parte geral é a parte que mais cai. Então, verdade seja dita, a gente meio que vai tratar dela inteira. Ela não é tão grande, pelo menos na minha opinião não é tão grande. São um pouco mais de 100 artigos para um código de 2000, A parte dos bens. Dos bens... Eita, escorregou a mão. Dos bens... Depois dos bens, a gente tem a parte dos fatos jurídicos, que, novamente, a gente também vai tratar. Fatos vai ser a parte mais complexa, eu diria assim. Pelo menos, ao meu ver, é a parte que tem mais nuances, até porque tem muitos prazos relacionados à prescrição e decadência. Decadência nem tanto, na verdade, mas prescrição mesmo. E também tem os defeitos dos negócios jurídicos, que vai entrar nessa parte aqui também. E então vai custar um tempinho. Eu acredito que umas 5 aulas só sobre fatos, fácil. Enquanto das pessoas a gente deve terminar, apesar de ser um assunto, vamos dizer, requisito para os outros, é um assunto simples, muita coisa acaba sendo intuitivo. A parte arte especial vai se dividir em obrigações, a parte que fala sobre empresa seria, vamos dizer, direito empresarial, não todo, obviamente, mas os fundamentos, Direito das coisas, a gente vai tratar de bens. A gente vai ver, por exemplo, que coisa é qualquer coisa. Parece idiota, é um pouquinho, mas no final essa é a melhor definição porque coisa é muito abrangente, enquanto bem vai ser uma espécie do gênero coisa que vai ter proveito econômico. Só estou adiantando o assunto para vocês entenderem que são assuntos diferentes, por isso esse tratamento diferenciado em livros diferentes, em partes diferentes. Depois a parte de direito da família, essa é a parte do Código Civil. O Código Civil ele é bem estável de modo geral. O conceito de pessoa, apesar que a gente vai ver, tem teoria sobre a pessoa natural, quando começa a personalidade jurídica, essas coisas são bem estáveis. Mas direito da família é a parte mais estável. Essa parte, inclusive, eu acredito que eu vou trazer uma boa quantidade de jurisprudência, que tem coisas que, por exemplo, no código que eu tenho aqui, estão desatualizadas. Eu vi porque, concurseiro tem que acompanhar o famoso Dizer o Direito. É um excelente site, inclusive.
Direito das sucessões também é bastante conservador, até porque essa parte envolve direito, não tem tanta mutação, aí vai ser uma parte fácil de estudar. Talvez seja trabalhoso para alguns porque envolve um pouco de cálculo, mas cálculo via de regra não vai cair em concurso, então a gente vai focar mais em aprender as regras, que é a regra que acaba sendo cobrada. E os cálculos que acabam aparecendo acabam sendo cálculos muito fáceis, porque, de novo, ele não quer saber se um analista judiciário ele sabe calcular. Via de regra, isso não é essencial, porque ele vai ter ferramentas, mas quer saber se você sabe o que calcular, como calcular. Certo? Bom, beleza. Isso daqui é a noção geral, vai se dividir em 5 partes. Eu vou fazer só os traços, porque esse daqui ficou muito feio. Certo? 5 tracinhos, obrigações, a arte da empresa, a parte de coisas. Eita. Aí esse daqui conseguiu ficar feio de um jeito que, né? Família. E a parte de sucessões. Beleza? Essas são as partes, essa é a divisão do Código Civil. Eu vi alguns professores falando lá que quanto mais esdrúxulo, mais fácil de lembrar. Então isso daqui acredito que todo mundo aprendeu imediatamente, correto? Bom, beleza. Vamos voltar lá pro Código Civil. Primeiro de tudo, ab-ovo. A gente vai ver o livro das pessoas. Cadê? Aqui. A gente vai ver o livro das pessoas. E a gente começa falando de pessoas naturais. Note que, apesar do título do livro ser Pessoas Naturais, o artigo 1º fala: toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Aqui ele não limitou. A gente pode entender pessoa como sendo a pessoa natural, que é eu e você, pessoa física, e também a pessoa jurídica. A pessoa física não demanda muitas explicações, né? A gente vai vendo as teorias conforme o passar dos artigos. Mas a pessoa jurídica, a gente pode entender ela como sendo uma organização, uma junção de pessoas ou de bens, como no caso das fundações, que elas são voltadas a um propósito específico. O que seria esse propósito? Se for uma entidade governamental, por exemplo, ou uma ONG, ela vai ter um propósito, pode ter um propósito filantrópico de ajudar as pessoas, de fornecer determinado serviço público. Se for uma empresa, o objetivo principal costuma ser o lucro. Toda pessoa é capaz de direitos e vendo essa parte de capacidade, a gente tem como saber que toda pessoa mesmo é capaz de ter direitos em seu nome. Tipo, uma criança, por mais que ela seja recém-nascida e vou além, uma criança antes de nascer, ela pode receber uma herança, porque ela já tem a capacidade de direito. Ela não tem a capacidade, por exemplo, se ela receber um carro, de vender esse carro, porque ela não vai ter a capacidade de adquirir certos deveres até certa idade. Nesse caso seria 18 anos ou até uma eventual emancipação. É capaz de direitos e deveres na ordem civil. Essa capacidade de direitos e deveres é de tanto ônus como bônus. No caso de ela pode ser tanto beneficiária de um contrato, como ela pode ser o devedor. Pessoa natural, certo. Uma coisa essencial que a gente deve saber é que toda pessoa, ela vai ter personalidade jurídica. No caso da pessoa natural, a personalidade jurídica, ela é dita pelo artigo seguinte, que a personalidade civil da pessoa, agora sim a pessoa natural, começa com o nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Ou seja, aqui a lei deixou bem claro que a partir de nasceu com vida, existe inclusive um exame para a gente saber se a criança respirou, que pro direito a gente diz que o nascimento com vida é a partir da primeira respiração. Por mais que a criança, por exemplo, se a criança nasceu e respirou, por mais que tenha sido um segundinho e morreu logo em seguida, a mãe vai receber os bens, por exemplo, de uma herança. Se essa criança ela não respirou, por mais que ela tenha passado por uma gestação, ela não vai ter herdado bem nenhum. Então, nesse caso, a mãe dela, por exemplo, não vai herdar bem nenhum dela, porque ela nunca teve personalidade jurídica, ela nunca foi capaz de direitos e obrigações.
Aí, na parte da pessoa jurídica, por exemplo, a personalidade jurídica vai começar com o nascimento dela no cartório de pessoas jurídicas. Notem que ambas, pessoa física e pessoa jurídica, elas têm um registro. Isso a gente vai ver até, salvo engano, no artigo 9º. Mas, no caso da pessoa física, a existência dela não é condicionada. Não dá para dizer que fulano não existe como pessoa natural só pelo fato de ele não ter certidão de nascimento. Agora, uma pessoa jurídica, enquanto ela não tiver um registro, ela não existe. Ou seja, o registro da pessoa jurídica tem natureza constitutiva, enquanto o registro da pessoa natural tem uma natureza simplesmente declaratória. Vai simplesmente constatar um fato, certo? Mas a lei põe a salvo, esse trecho é muito interessante, desde a concepção, os direitos do nascituro. Esse artigo, ele a princípio parece adotar uma teoria que é, eu acho que eu vou mudar a cor para não ficar tudo de azul, de preto quer dizer, parece adotar uma teoria, e essa é a teoria que a doutrina majoritária vai dizer que o nosso Código Civil, que é a teoria natalista. O que diz essa teoria natalista? Ela diz esse trechinho aqui, que a pessoa, ela inicia inicia sua existência quando ela nasceu com vida. Se ela não nasceu com vida, ela nunca foi pessoa, ela nunca foi sujeito de direitos e obrigações. Todavia, esse artigo ele acaba tendo um plus a mais do que a teoria natalista, que a lei põe a salvo desde a concepção. Ou seja, para alguns, eles acabam dizendo que pode ter sido adotada a teoria concepcionista, que é, como o próprio nome já disse, que a personalidade jurídica da criança iniciou desde a concepção. Só que isso teria algumas implicações práticas, por exemplo, que seriam um pouco, digamos, complexas de administrar. Por exemplo, matar uma pessoa é crime de homicídio. Agora, um aborto não é matar uma pessoa, é um tipo especial que já vai cair em outro artigo, certo? A depender da configuração, a gente vai saber. Outra coisa também diz respeito, por exemplo, ao trato de inseminação in vitro, que acaba sendo prejudicado, por exemplo, se essa teoria tivesse sido adotada pelo nosso Código Civil, que, como eu já disse, a nossa teoria favorita aqui é a teoria natalista. Mas a concepcionista poderia impedir até que, por exemplo, ocorresse o descarte, porque se já houve a inseminação, a gente já poderia dizer que houve a concepção. Então, a gente não poderia, por exemplo, descartar um fértil, porque aí seria um crime de homicídio. Eu sei que tem a lei de biossegurança e tal, mas isso seria uma implicação que seria trazido por uma teoria concepcionista. E como tudo em direito tem um lado, o outro e um meio termo, a gente tem a teoria da personalidade. Deixa eu terminar aqui. Eu vou fazer tudo não. Concept. E aí aqui a gente tem a outra teoria. A gente tem em cima e embaixo. E aí a gente tem o meio. A gente vai chamar ela de personalidade condicional. Para essa teoria, quando é condicional? Aqui. Quando é que começa a personalidade jurídica? A personalidade jurídica, ela começa Ela começa na concepção, como diz a teoria concepcionista. Só que essa personalidade jurídica, ela estaria condicionada ao nascimento com vida. Ou seja, a personalidade jurídica começaria hoje, vamos dizer que ocorreu a concepção, mas a gente deixaria uma condição suspensiva, que a gente diria que a partir do nascimento, esse direito vai retroagir. Essa seria um casamento, vamos dizer, entre as duas teorias, e estaria colando as duas situações de aceitar que começa com a vida, e que na concepção, o nascituro, por exemplo, ele já vai ter direitos a receber uma herança, ele já vai ter direitos, né? Bom, avançando, eu já falei um pouquinho sobre a capacidade. A capacidade, ela vai se dividir em duas, e o artigo 3º, apesar de não falar de capacidade, ele fala do oposto, incapacidade. Aí aqui ele traz a exceção, a gente vai presumir que todo mundo que não estiver nesses artigos vai ser capaz. A capacidade, ela se divide em duas partes. Eu vou fazer pegar o preto aqui. Certo. A capacidade, ela vai se dividir em duas.
A gente poderia pensar em 3 partes, que seria a capacidade plena, que é a soma das capacidades de direito, que é a capacidade que todo mundo tem. Não vai existir pessoa sem existir capacidade de direito, por exemplo, que é a capacidade de ser atribuída uma herança. Estou usando muito o exemplo da herança, mas é a capacidade de receber. Agora, a capacidade de exercer os seus direitos por si mesmo vai ser a capacidade de fato. Enquanto todo mundo tem a capacidade de fato, de direito, quer dizer, a capacidade de fato ela é limitada. Por exemplo, o artigo 3º vai dizer que são absolutamente incapazes, ou seja, não vai poder exercer, não vai poder sequer participar dos atos que envolvam os seus direitos, os absolutamente capazes de exercer os atos... São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil, os menores de 16 anos. E é isso. Os outros artigos foram revogados pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ou seja, agora, salvo uma declaração judicial, vai ser considerado absolutamente incapaz somente quem tem menos de 16 anos. Nesse caso, eles vão ser representados, ou seja, como eu já disse, eles não vão poder participar sequer dos atos que envolvam seus direitos. Ou seja, um menor que seja proprietário de um imóvel, ele pode alugar? Até pode, mas ele não vai exercer esse direito por si mesmo. Ele pode ser exercido por seus pais, mas é claro, o direito continua sendo dele. Os pais deles não vão poder usar esse dinheiro, por exemplo, entendeu? Aí o artigo 4º vem trazer um rol mais amplo, que vai ser o rol dos relativamente incapazes. O relativamente incapaz, ele, como eu já disse, ele é relativamente. Alguns atos a pessoa vai ser capaz, alguns eles não vão ser. Como a gente já sabe que o artigo 3º estabelece os absolutamente como sendo menores de 16 e aos 18 anos cessa a incapacidade via de regra, entre 16 e 18 a gente já tem a primeira faixa. Eles podem exercer alguns atos, como por exemplo, um menor de 18 anos, ele vai poder trabalhar. Mas, como a própria CLT já ressalva, ele não vai poder dar quitação, porque existem atos que ele pode fazer e existem outros atos que ele vai precisar de assistência. Isso é uma coisa muito importante de se lembrar. O absolutamente incapaz, ele é representado, ele é substituído, enquanto o relativamente incapaz, menor de 18 e 16, além dos outros casos do artigo 4º, eles são assistidos, ou seja, eles participam do ato, eles fazem os atos, mas aí vai ter uma pessoa ao lado, a gente pode pensar assim, para que o auxilie, certo? São incapazes, como eu já disse, relativamente a certos atos, ou a maneira de os exercer, os maiores de 16 e menores de 18 anos. Maior de 16, como a gente já sabe, o menor que 18. E é isso, beleza? Aí, de novo, se a gente sabe o que não é capaz, a gente já automaticamente sabe quem é capaz. Maior de 18. Ébrio habitual ou viciados em tóxico. Nesse caso, essa restrição ela é momentânea. No caso, ébrio, a gente pensa no cara que vive bêbado, por exemplo, mas como eu disse, essa restrição ela é momentânea. Enquanto ele está sob efeito do tóxico, entenda, qualquer tipo de droga lícita e ilícita, isso não interessa para o Código Civil, os atos praticados por ele vão ser anuláveis. Diferente, por exemplo, do que acontece com os atos de um absolutamente incapaz. Se um absolutamente incapaz, por exemplo, ele compra um carro, esse contrato, por mais que tenha sido com o dinheiro dele mesmo, esse contrato ele é nulo, ou seja, ele pode ser declarado a qualquer tempo. Já a anulabilidade, um contrato anulável, ele só vai ser se houve um prejuízo. Por mais que uma pessoa tivesse bêbado, caindo aos pedaços, se ele vendeu uma casa que valia 100 mil por 150 mil, não existe uma razão, não existe um prejuízo que alguém possa pedir para ir para anular esse contrato depois. E a anulação, que a gente vai falar depois, bem depois, inclusive, só vai ser feita em favorecimento do incapaz, por exemplo. Os ébrios habituais e viciados em tóxico, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade. Aqui a gente vai inserir, por exemplo, doenças
que aí pode ser uma doença incurável, como até hoje, por exemplo, é o mal de Alzheimer, ou pode ser uma amnésia, alguma doença que por algum motivo a pessoa não consegue manifestar da maneira mais correta a sua vontade, não pode exercer seus atos, apesar de, em tese, ela ser capaz. É uma causa suspensiva também. Cessou a causa, cessou a tutela/curatela, que a gente vai ver daqui a pouquinho o que é isso daí, certo? E por fim, o pródigo. Pródigo, eu não sei se vocês conhecem, acredito que alguns devem conhecer, a famosa parábola do filho pródigo. Aqui eu não vou falar ela, até porque é longa, é interessante que vocês vejam, até porque é a raiz, vamos dizer, histórica desse inciso, mas o pródigo está ligado ao dinheiro, ao gastador. O pródigo seria aquele que os seus recursos financeiros, ele gasta, ele desperdiça, ele joga fora. O propósito desse artigo é proteger não só o pródigo, para que ele não caia na mendicância, mas também os seus familiares. Imagina um pai de família que ele é pródigo, ele gasta as coisas muito fácil. Nesse caso, por exemplo, ele vai poder votar, ele vai poder dirigir, ele vai poder fazer isso, ele vai poder administrar um bem, um imóvel que ele tem, vai poder fazer isso. Mas atos que envolvam dinheiro, ele não vai poder. Atos que ultrapassem a mera administração, é assim que a doutrina fala, ele vai precisar de uma assistência. De novo, é um relativamente capaz. A prodigalidade vai ser declarada por uma sentença judicial, obviamente. Não dá pra dizer, fulano, você é muito gastador. Se é pródigo, então você só pode realizar ato comigo do lado. Não, isso daí não existe, certo? E por fim, a gente tem uma norma que vai apontar para os indígenas, como dizendo que a capacidade deles será regulada por legislação especial. O que basicamente é uma legislação da FUNAI, que vai dizer que se o indígena tiver mais adequado à sociedade, adequado não, desculpem a palavra, mais próximo da sociedade, ele vai ser considerado plenamente capaz, ou ele pode ser considerado até absolutamente incapaz. Isso vai determinar do grau de aproximação. Não há para dizer, por exemplo, que um índio isolado que vive lá na Amazônia, que sequer português fala, ele tem uma capacidade plena para fazer um contrato de trabalho, por exemplo. Isso não existe. Entretanto, um indígena não perde sua qualidade de indígena pelo simples fato de entender do nosso idioma, das nossas leis. Mas aí também ele não vai poder se furtar de qualquer responsabilidade, já que ele entende as nossas leis, ele pode exercer os direitos que qualquer brasileiro vai ter, e ele também vai poder ser obrigado às obrigações, certo? A menoridade, a causa primária do... cadê meu mouse? Eu tinha perdido meu mouse. A menoridade, a causa primária de incapacidade e a única causa de incapacidade absoluta do código, ela vai cessar aos 18 anos completos. Isso aqui acredito que todo mundo já sabe, é sem muita enrolação, certo? Quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Aqui a gente pode entender que é a capacidade de fato mais a capacidade de direitos, certo? Aí eu tenho que lembrar que minha cara está aparecendo ali do lado. Pronto, agora está aparecendo. É a capacidade plena, que é a soma das duas capacidades, certo? Deixa eu ver aqui se eu esqueci de alguma coisa. Tenho que falar uma coisinha, mas eu vou falar depois que a gente terminar o regime de capacidades. Já falei de absoluta e relativa, beleza, tutela e curatela, estamos no fim da incapacidade. Depois a gente fala de tutela e curatela um tiquinhozinho. Beleza. Para os menores, cessará a incapacidade. E leis, cessará a incapacidade ainda, porque a primeira causa, né, é deixar de ser menor, maior de 18 anos. Primeira, essa é a concessão voluntária, esse inciso 1, pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público. Esse instrumento público é uma... escrevendo procuração, tô loucão. Escritura, é uma escritura pública, registrada por tabelião de notas. Escritura, assim. Mediante, independentemente de homologação judicial, ou seja, via de regra, vai ser voluntária, não vai ser judicial, obviamente, né? Ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Aqui, como eu já disse, é a voluntária, porque
a ideia dela é que ela sirva sempre a um interesse, a uma vontade do menor. Inclusive, ela pode ser anulada se for feito, por exemplo, o tutor quer emancipar o menor para se livrar desse encargo. Então, essa emancipação ela pode ser, inclusive, anulada por causa disso. Aqui é interessante dividir o artigo. Primeiro, pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro. Isso daqui é autoexplicativo, mas existe uma nuance que não está no artigo. Primeiro, se os dois pais estão concordantes, eles vão no cartório, fazem a escritura pública, pronto, está emancipado. Se um deles falecido, se um deles está desaparecido, da mesma forma, o outro vai fazer a escritura pública. Mas, e no caso de discordância? Isso o artigo não trata, mas é uma coisa, vamos dizer assim, quase que intuitiva, e a jurisprudência resolve pra gente que, se os dois pais estão discordantes, pode ser que essa discordância seja justificada ou injustificada. Pode ser que os pais sejam separados e alguém esteja querendo emancipar só para que se livre de pagar, por exemplo, uma pensão, alguma coisa desse tipo. Aí vai ter que ser levado ao juiz e o juiz vai dizer se a emancipação é devida ou não. E aí ele vai poder suprir, no caso, se ela for devida, se a justificativa para não conceder não houver justificativa, melhor dizendo, e aí ele vai poder suprir o consentimento desse pai que está discordante, certo? No caso do tutor, como eu disse, o tutor, o código, ele pensa que ele tem uma tendência natural a querer se livrar do seu encargo. Qual o seu encargo? Cuidar do menor. No momento que cessar a incapacidade, o menor ele vai deixar de ser tutelado. Então, para evitar que o tutor, assim que a pessoa, independentemente de capacidade ou não de se manter sozinha, ele emancipe, essa emancipação tem que ser sempre judicial. Apesar de ser voluntária, ela vai ser sempre judicial. Segundo, essa daqui é a mais comum de todas, pelo casamento. Notem que uma pessoa com 16 anos, ela não pode casar sem a assinatura dos pais. Mas uma vez casada, ela vai ter liberdade, ela vai ter, melhor, a necessidade de administrar os seus interesses e da família que ela está constituindo. Então não faz sentido que, por exemplo, para comprar uma lata de leite, ela precise exigir assistência, o que em tese seria devido se ela fosse incapaz, mas nesse caso vai ocorrer a emancipação. Pelo exercício de emprego público efetivo. Emprego público, vocês entendam emprego ou cargo. O que é importante daqui é efetivo. Cargo comissionado não conta para esses fins, ok? Aqui a ideia é simples. Se você está no emprego público, você está tutelando não os seus interesses, você está tutelando o interesse da coletividade. Se eu, ao aprová-lo em um concurso público, ao mandar você entrar em exercício, note, aqui não tem nomeação, aqui não tem posse, aqui tem exercício. Se você está atuando como um servidor, como um agente público, então eu estou dizendo que você tem a plena capacidade de administrar a coisa pública, não faz sentido que você não possa administrar a sua própria vida, certo? Colação de grau em curso superior. Esses dois são pouco recorrentes. Esse daqui é autoexplicativo. Se você tem capacidade para se formar, você vai começar a administrar a sua vida. Bebam água. Administrar a sua vida, você vai entrar no mercado de trabalho. Então, entende-se que você também já tem o discernimento necessário para ser considerado plenamente capaz. Esse daqui até é bastante comum. E o meu exemplo favorito disso daqui é a Maísa. Não sei se efetivamente ela foi considerada emancipada, mas eu sei que ela poderia, porque pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tem economia própria, ele vai ser considerado emancipado. A Maísa, ela, desde bem novinha, ela já trabalhava e ganhava, acredito eu, um salário bem avantajado. Daria para ela se manter sozinha. Inclusive, a empresária dela, salvo engano, era a mãe dela, o que mostrava que a economia da família era muito voltada para o que a Maísa ganhava. É claro que, com menos de 16 anos, não dá para se fazer emancipação. Existia uma hipótese antes, mas ela foi revogada, ou seja, menor de 16 anos, em hipótese nenhuma, poderá ser emancipado. Nenhum desses casos aqui, ok? Agora, com 16 anos, se a pessoa tiver uma renda suficiente, não basta, por exemplo, que a pessoa ganhe um salário mínimo e ela tenha necessidade de 2 ou 3. Ela não tem condições de se sustentar. Mas se ela tiver condições de se sustentar, ela poderá ser considerada, como é o nome? Plenamente capaz, porque nesse caso ela vai ter tanto uma necessidade
como ela também ela já demonstrou uma capacidade, ela vai ter que administrar os próprios atos. Se for uma empresa, por exemplo, ele vai ter que assinar contratos de compra e venda. E aí não existe possibilidade de que, se fulano conseguiu essa economia sozinho, então ele tem uma capacidade, a lei presume, né? A emancipação a gente pode considerar também, deixa eu ver aqui, como voluntária, né? Que é o inciso 1. Essas 3 aqui vão ser a legal, e a judicial a gente, né, presume que é a concedida pelo juiz. Legal porque vem diretamente da lei. Legal. Bom, certo? Isso, independentemente do tipo da emancipação, vai ter sempre características comuns. A primeira, irrevogabilidade. Isso aplica-se prioritariamente para a parte de voluntário. O filho foi emancipado hoje, 10 dias depois, ele faz um ato, comete um crime, e aí a mãe, por exemplo, decide que ele não tem a capacidade que ela achou que tinha. Ela vai no cartório e pede a revogação da procuração. Da escritura. Isso existe? Não, isso não existe. Uma vez concedida, ela não é revogável. Isso vale para todos os tipos. Por exemplo, o casamento, a dissolução do casamento não vai interferir. Se o casamento se dissolveu com o marido e a esposa com 17 anos, não importa. Eles ainda vão ser considerados plenamente capazes. Uma vez adquirida a capacidade, vai ser sempre capaz, salvo se acontecer um acidente, por exemplo, que venha tirar essa capacidade. Mas por uma revogação da emancipação, isso não acontece, certo? Vai ser um ato puro e vai ser é considerado um ato simples também. Eu estou esquecendo de alguma coisa. Bom, se vocês sabem de alguma coisa que eu estou esquecendo sobre emancipação, deixem ela... não, lembrei. Quase. Uma coisa é revogação. Note que ela pode ser anulada. No exemplo da voluntária, por exemplo, vamos dizer que essa escritura pública, ela foi feita por um tabelião que não era tabelião. Ele, na verdade, era um falsário. Nesse caso, essa escritura, essa emancipação, ela nunca existiu. Então, não é uma revogação, é uma anulação. Isso é diferente. Também vale para o casamento, o exercício de emprego público. Isso vai valer para tudo, certo? O casamento, por exemplo, existem hipóteses de anulação do casamento, porque, por exemplo, um dos cônjuges, ele era um criminoso procurado e o outro não sabia disso. Isso é um fato que pode fazer com que o outro venha a pedir a anulação do casamento. E aí, junto com a anulação do casamento, anula-se também a emancipação, certo? Artigo 6º. Aí a gente já falou sobre o início da personalidade jurídica, a gente já falou sobre o meio, e aí a gente vai começar a falar... O meio não, a gente falou sobre a parte até os 18 anos, vamos dizer assim. Aí a gente vai falar sobre agora a morte, que é como termina a personalidade jurídica. Claro que uma empresa, por exemplo, ela não morre, ela se extingue, né? Mas aqui a gente está no livro das pessoas, da pessoa natural, prioritariamente, ok? A existência da pessoa natural termina com a morte. A morte existe de 2 tipos e alguns doutrinadores, melhor dizendo, vão falar em 3 tipos. A morte real, que é a morte que a atividade cerebral parou. É isso. Uma pessoa morreu para a medicina e também para o direito quando a atividade cerebral parou. A outra é a morte presumida, que vai ser o restinho do nosso artigo. Que apesar da gente não ter um corpo, a gente vai presumir que essa morte ocorreu por determinada circunstância e a gente já chega nelas. E a outra morte, que essa é que existe um pouco de controvérsia, é a morte civil. Deixa eu ver... Presume-se. Aqui. Tá, pontinho. Beleza. A outra seria a morte civil. Por que existe uma discordância sobre se existem 3 ou 2 tipos de morte?
Porque a morte civil é quando a pessoa, na realidade, ela está viva, mas ela não é mais titular de direitos e obrigações. Porque é com a morte que os direitos da pessoa, as obrigações que ela pode contrair, se extinguem. Uma pessoa morta não assina contrato, por exemplo. Não quer dizer que os contratos que ela assinou quando viva não tenham que ser cumpridos, a depender da natureza. Mas com a morte extingue-se. E na morte civil, a pessoa não poderia mais ser titular de direitos e obrigações. Por que essa dúvida existe? Porque a morte civil ela era prevista no Código de 1916, mais de 100 anos já. Todavia, apesar de esse dispositivo não ter sido transcrito por Código de 2002, existe um artigo... Cadê? Artigo 1816. Vamos pegar ele aqui. Deixa eu dar o... 1816. Que ele fala sobre uma possibilidade de, no caso da sucessão, vou botar aqui mais fácil. Ih, acho que não é aqui não. E eu colei um texto, sabia que dá pra fazer isso não. Eu vivendo e aprendendo. Estamos quase lá. Aqui, 1816, passei. Aqui, 1816 diz: são pessoais os efeitos da exclusão. Os descendentes do herdeiro excluído sucedem como se ele morto fosse antes da abertura da sucessão. A gente vai falar isso quando falar de direitos das sucessões, mas por hora é interessante que a gente saiba que existe esse artigo que justifica essa dúvida da doutrina, se existe ou não existe morte civil. Mas a gente já sabe, por exemplo, que se existir, vai ser só para fins de sucessão, no caso de inidoneidade, de que a pessoa, apesar de estar vivo, não vai receber os bens da herança, beleza? É a única possibilidade. E existe uma dúvida. A doutrina majoritária acredita só nas duas, ou morte real ou presumida. Inclusive, não é todo professor de concurso que eu vi que fala dessas três. Mas é interessante a gente saber que existe, que vai que o examinador pergunta, né? É interessante saber, até para evitar qualquer tipo de dúvida. Eu mesmo já acertei questões que eu fiquei com certa margem de dúvida porque tinha um conceito lá que eu não sabia. Apesar de ser a resposta errada, às vezes, né, a pessoa está confusa e pode acabar marcando. Beleza. Voltando. A existência termina com a morte natural. Presume-se essa quanto aos ausentes, no caso que a lei autoriza a abertura da sucessão. Eu queria fazer até o artigo 10, mas eu tô olhando aqui pro relógio que esse vídeo tá muito longo já. Então eu vou fazer só a morte presumida sem declaração da ausência e a gente começa o vídeo de amanhã. Amanhã? Provavelmente quarta. A gente começa o vídeo seguinte falando sobre declaração de ausência, que eu quero fazer uns desenhos, umas coisas que eu vou tentar fazer um pouquinho mais decente do que isso que tá aqui, certo? Primeiro, morte presumida, ou seja, a primeira é a morte real, artigo 6º, início do artigo 6º. Artigo 7º, morte presumida, eu não achei o corpo. Primeira hipótese, extremamente provável, vermelho. Extremamente provável a morte da pessoa em perigo. Isso daqui é o caso, por exemplo, de várias pessoas que se encontravam no 11 de setembro de 2001 no World Trade Center. A pessoa estava lá, viram ele entrar lá, ele trabalhava lá e você não viu ele sair, mas também não encontrou o corpo, que pode acontecer por N motivos. Nesse caso, é extremamente provável que a pessoa que estava lá, ou a pessoa que estivesse num daqueles aviões, por exemplo, que ela tenha morrido. Aí, nesse caso, por sentença judicial, vai dizer, fulano faleceu. A morte, por exemplo, dos passageiros da Air France, a gente encontrou os destroços no fundo do mar, mas não é possível, aliás, é possível, mas é algo muito complexo que vai demorar um bom tempo, se for realmente feito, retirar todos os corpos para confirmar, não, fulano realmente morreu. Mas se fulano ele era passageiro, se tem filmagem dele entrando no avião, se a gente sabe que o avião está no fundo do oceano a essa hora, a gente vai presumir que ele está morto. Pode ser que ele apareça com vida, pode ser. Mas, dada a baixa probabilidade, a gente já vai abrir a sucessão e os herdeiros dele vão poder entrar, pegar os seus bens como se morto fosse. Aí, a segunda hipótese seria, se alguém desaparecido em campanha, no caso a pessoa, o soldado, ou for feito prisioneiro, não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Note que
até 2 anos após o término, não é após a época que foi preso. Por exemplo, a Guerra das Coreias, ela está num armistício. Eu não sei exatamente os termos dela, mas a depender de como for, uma pessoa que foi aprisionada pela Coreia do Norte, lá em 1970, ela ainda pode ser, pela legislação brasileira, ela ainda não poderia ser decretada a morte presumida, sem decretação de ausência. A gente vai ver depois a ausência, que na ausência poderia. Até que terminasse a guerra. Se a guerra terminasse hoje, por exemplo, contaria-se 2 anos para a pessoa reaparecer, que é o Código Civil entendeu por um tempo razoável para as pessoas serem libertadas, voltarem para suas famílias. Aí ela vai poder ser declarada, e de novo, sem o rito da ausência, que é um rito longo, a gente vai ver depois. E aí a gente tem um parágrafo único. A declaração da morte presumida, nesses casos, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Isso daqui é mais uma ideia para facilitar a vida do juiz orientador, dizendo, só depois da busca, obviamente. Se a pessoa continuava sendo procurada, como foi o caso daquele pessoal que caiu nos Andes, por exemplo, eles não poderiam ser declarados, apesar de, ter uma ideia de probabilidade de tivesse acontecido. Enquanto está buscando, enquanto ainda há esperança, ainda não pode ser declarada a pessoa como morta, é claro. Aí, o oitavo. O oitavo é bem interessante para efeitos de sucessão. Ele fala de uma coisa chamada... Cadê? Preto, aqui. Comorriência. Cadê? Comorrientia. Beleza. Que é a possibilidade de 2 pessoas falecerem ao mesmo tempo, pelo menos falecerem ao mesmo tempo de uma forma fictícia. Se 2 ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorrentes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Qual a ideia, a prática disso? É claro que com a medicina avançando, a gente tem cada vez mais precisão em determinar a hora da morte de uma pessoa. Mas existem efetivamente casos que não vai ser possível a gente averiguar isso. Por exemplo, um acidente de carro que os 2 corpos se carbonizem quase que completamente. A gente não consegue apurar que hora morreu. Então a gente presume que os 2 morreram ao mesmo tempo, porque aí um não vai herdar do outro. Qual é o efeito? Por exemplo, um casal, se ele não tem filhos, os bens deles vão para quem? Via de regra, para os pais. Se um morreu antes do outro, se o marido, por exemplo, morreu antes da esposa, primeiro vai acontecer a transferência dos bens do marido para a esposa, depois dos bens dos bens restantes vão acontecer para os pais, beleza? Aí nesse caso, os pais da esposa receberiam um valor maior. Agora, se os 2 morreram ao mesmo tempo, a herança do marido não transmite para a esposa, a herança da esposa não transmite para o marido. Se a gente imaginar que a herança dos 2 é de 50, no primeiro exemplo, os pais da esposa ficariam com 75. No segundo exemplo, os pais de ambos vão ficar com 50, certo? Essa é a ideia. E o 9 e 10 é o artigo meditação. Só para a gente terminar, esse vídeo ficou com palmas meia hora, né? Que ele diz, serão registrados em registro público, nascimentos, casamentos e óbitos. A emancipação, que a gente já falou, é nesse caso a voluntária, e a por sentença ela também vai ser registrada do juiz. A interdição por incapacidade absoluta ou relativa, e a sentença declaratória de ausência, que a gente vai ver depois o que é ausência, e de morte presumida, certo? Eu achei que a ausência já era aqui, é porque eu queria falar dos 2 juntos, que é mais interessante. Mas a gente vai ver a declaração de ausência logo em seguida, porque é melhor não ficar muito distante da parte que fala sobre morte, porque está no artigo 20 e pouco, mas é interessante a gente ver. E far-se a averbação. O registro é o registro mesmo, é o documento principal. A averbação é uma anotaçãozinha no registro, certo? O registro é o grandão.
A averbação são as anotações, as observações. Se vocês pegarem o registro de nascimento de uma pessoa casada, por exemplo, vai estar lá o registro dizendo fulano de tal, nascido dia tal, filho de fulano de tal, registrado na data tal e blá 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 blá. E aí vai estar lá a averbação. Nesta data, fulano casou-se com cicrano, conforme certidão de casamento de blá 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 blá. Entendeu? É isso. No mesmo sentido, uma sentença de morte presumida, uma declaração de incapacidade ou uma emancipação vão ser registrados no cartório e depois averbados no registro de nascimento. Aqui, faça a averbação em registro público das sentenças que decretarem a nulidade ou anulação do casamento. O divórcio, a separação judicial. Separação judicial, sim, ela ainda existe, apesar de não ser muito usada depois da emenda segunda, emenda de 2006 do Código da Constituição, e o reestabelecimento da sociedade conjugal. Restabelecimento e separação estão coladinhos, vamos dizer assim, tem a mesma ideia. E dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem a filiação. Aqui é o reconhecimento de paternidade. Bom, gente, é isso. Para esse vídeo não ficar muito mais longo do que já, tá? Se gostaram desse vídeo, se tem vocês deixem o like, se inscrevam no canal. Se não gostaram, se vocês têm alguma dica, alguma reclamação, não esqueçam de comentar, certo? Agradeço pela atenção, pela paciência e tchau!